Muito bem, depois dessa introdução teórica, nós vamos passar agora para a nossa parte prática. Nós vamos fazer os testes em bancada do motor de partida, a desmontagem e a análise de todos os componentes. Nós vamos utilizar um par de baterias, cabo para teste elétrico, multímetro, amperímetro. Para agilizar o nosso trabalho, nós vamos usar uma parafusadeira e as chaves que eu vou falando cada uma durante a nossa desmontagem. Nós vamos utilizar uma chave liga e desliga para evitar possíveis curtos-circuitos e derretimento do contato. É muito importante que a gente monitore, num teste sem carga do motor de partida, a corrente, que nós vamos utilizar um amperímetro de corrente contínua, conectado ao chicote positivo, e nós vamos monitorar ainda a tensão da bateria, utilizando um voltímetro de corrente contínua. Bateria totalmente carregada. O amperímetro zerado. Nós vamos monitorar a corrente e a tensão no motor de partida. Eu vou pressionar aqui as teclas de gravação e vamos acionar o motor de partida. Monitorando a corrente de partida, nós vamos encontrar um valor em torno de 100 a 150 amperes. Esses valores práticos estão no Celite, vocês podem encontrar consultando conforme o Marcelo já nos orientou. Depois do teste elétrico, nós devemos partir para uma análise física da peça, analisando principalmente quebras no solenoide, ressecamento dos chicotes do relé auxiliar, bem como qualquer marca ou travamento no impulsor de partida. Para observarmos o impulsor de partida, eu vou girar um pouquinho a peça, está aqui, e principalmente analisarmos qualquer tipo de travamento ou deslizamento do impulsor. Após essa análise, nós passamos para a desmontagem da peça. Inicialmente, nós usamos uma chave 3/4. Depois, com a chave 10, soltamos a conexão entre o solenoide e a bobina de campo. Soltando primeiramente o terminal da bobina de campo para evitar quebra do isolante. Em seguida, o terminal solenoide. Com a mesma chave 10, soltamos a conexão do relé auxiliar. E aí já estamos prontos para desmontar o relé auxiliar e o solenoide. Vamos trocar de chave. Vamos usar uma extensão e uma chave Torx E8. Eu particularmente prefiro começar soltando a tampa do solenoide, para que a gente possa analisar o estado dos contatos e já ter uma ideia da utilização e do estado geral do motor de partida. Vamos soltar as duas posições de fixação. E em seguida, a porca do terminal motor, com a chave de 3/4 novamente. Para retirar a tampa, é importante pressionar tanto o terminal motor quanto o terminal S, forçando, para que não ocorra a quebra dos conectores. Esse disco de contato está novo, não tem praticamente nenhuma marca, porém nós vamos mostrar agora algumas características que normalmente aparecem devido à má utilização. Por exemplo, esta é uma característica de insistência de partida e é encontrada normalmente quando nós temos partida com bateria fraca ou problemas mecânicos, onde a corrente no motor excede aos valores que nós encontramos nos testes sem carga. Próximo passo é a retirada do relé auxiliar e do solenoide. Soltamos os 3 parafusos e retiramos a peça. Para retirar o solenoide, nós temos que soltar
o parafuso do êmbolo. Portanto, retiramos a tampa de inspeção do garfo, forçamos a peça lateralmente e aí sim retiramos a porca 13 milímetros de regulagem do garfo. Esse cuidado de forçar a peça lateralmente é muito importante para não danificarmos a coifa de proteção do êmbolo do solenoide. Com a chave Torx E8, soltamos os 4 parafusos do mancal traseiro. Depois da retirada dos parafusos, com o martelo de borracha, retiramos o mancal traseiro. Retirando o mancal traseiro, nós podemos analisar o estado do coletor, das escovas, das conexões elétricas e das molas das escovas. É muito importante não se esquecer na hora da montagem da arruela espaçadora para evitar a quebra do mancal traseiro. Antes da desmontagem do mancal de acionamento, é muito importante marcarmos a sua posição para evitar transtornos na hora da montagem no veículo. Para desmontá-lo, usamos uma chave Torx T40 e soltamos os 6 parafusos de fixação. Passamos a desmontagem do impulsor de partida. Tiramos primeiro o anel batente e depois, com o alicate, o anel trava. O impulsor já está pronto para ser retirado. Antes de retirarmos o pinhão, soltamos o mancal intermediário. Puxando consigo o induzido. Agora, podemos retirar o induzido, não esquecendo, principalmente na hora da montagem, da arruela espaçadora, que é montada entre o induzido e o mancal intermediário. E retiramos o impulsor de partida e analisamos o estado geral da arruela de freio e do garfo ou alavanca de acionamento. Por fim, retiramos a carcaça da morsa e desmontamos o porta-escovas, utilizando uma chave de 1/4. Após a desmontagem, passamos para os testes de todos os componentes individualmente. No mancal de acionamento, a única observação é com relação à substituição da bucha e troca do filtro de lubrificação que está posicionado internamente. No mancal intermediário, nós temos o retentor, nós temos o garfo e a arruela de freio. Para a retirada do garfo, nós vamos utilizar um punção e um martelo. Tiramos o pino guia e a trava que vem no kit de reparos e retiramos o garfo, sempre posicionando esta face para o lado dianteiro do motor de partida. No mancal traseiro, nós também temos somente a bucha e o tucho de lubrificação, que é retirado através desse tampão. Depois dos mancais, nós passamos para a análise do impulsor de partida, que no caso do 37MT, a Delco Remy recomenda a sua substituição a cada ano ou 160 mil quilômetros. No caso de uma manutenção preventiva, podemos analisar a dureza da mola, verificando se não está patinando. Depois dos componentes mecânicos, nós passamos agora para os testes elétricos, iniciando pelo porta-escovas. No porta-escovas, nós analisamos o estado geral das escovas, seu desgaste. A dimensão mínima é de 1 centímetro e 2 milímetros. Além da dimensão das escovas, nós devemos analisar mecanicamente os rebites de fixação e
a dureza dos suportes das escovas. Eletricamente, nós podemos testar um porta-escova com o megômetro ou com uma lâmpada de testes em no máximo 220 volts. Com o megômetro, nós testamos as escovas positivas que possuem isolante, que não permitem a passagem da corrente elétrica. Já as escovas negativas, nós temos o sinal sonoro, ou no caso de uma lâmpada, o sinal luminoso. Caso tenhamos fuga de corrente nas escovas positivas, devemos substituir todo o conjunto. No induzido, nós fazemos praticamente os mesmos testes. O teste elétrico, com a lâmpada de teste ou o megômetro, entre cobre e ferro não pode haver contato. Entre ferro e ferro, nós temos a passagem da corrente elétrica. Analisando a peça visualmente, é muito importante observarmos os pontos de solda fio-fio e fio coletor, verificando se não há nenhum ponto de ruptura entre essas peças. Outro ponto que deve ser observado são as ranhuras do acionamento do impulsor, verificando sempre se há trincas ou desgastes na face de engrenamento. No caso das 3 ranhuras estarem deformadas de forma similar, o problema pode ter sido causado por uma insistência de partida, calço hidráulico ou algum outro problema mecânico. Já na carcaça e bobina de campo, nós devemos observar o estado das conexões elétricas, o estado da isolação, ou a dureza do verniz, e o isolante do terminal motor. Após isso, passamos para os testes elétricos. Primeiramente, o teste de isolação entre a bobina de campo e a carcaça. Não podemos ter continuidade. Se tivermos continuidade, temos o aviso sonoro, devemos substituir a peça. E o teste de continuidade entre o terminal motor e a saída da bobina de fio fino. O valor padrão é de meio ohm. Caso haja necessidade da substituição das bobinas de campo, devemos utilizar uma prensa específica para desmontagem de motor de partida, evitando assim possíveis danos aos parafusos das sapatas polares. No relé auxiliar, nós medimos a resistência da bobina, o valor padrão é de 12 a 15 ohms, e depois fazemos o teste elétrico, medindo a continuidade entre os dois terminais com o relé acionado. O valor máximo de resistência entre os contatos é de 0,25 ohms. E por fim, analisamos o solenoide. Estando o disco de contato sem marcas de transferência de material e a capa do êmbolo sem danos, passamos para a medição das resistências das bobinas de chamada e de retenção, e em caso de dúvidas para análise de garantia, vamos desmontar a peça. A bobina de chamada está conectada entre o pino S e o pino motor, e o valor padrão encontra-se no selite. Para esse solenoide, o valor padrão é de 0,6 a 0,8 ohms. Já a bobina de retenção está conectada entre o pino S e a carcaça, e o valor padrão é de 3,2 a 3,4 ohms. Estando as resistências ok, podemos montar a peça. Em caso de análise de garantia, vamos passar para a desmontagem do disco de contato que está preso ao êmbolo. Para a desmontagem, nós vamos prender a peça na morsa e vamos utilizar uma serra para retirar o disco de contato. Utilizando um arco de serra, serramos o eixo do disco do solenoide. Para a retirada da bobina do solenoide, pressionamos os 2 pontos de fixação da tampa de baquelite. Após a prensagem, retiramos a bobina da carcaça do solenoide e analisamos seu estado geral. Bobinas queimadas do centro para as extremidades indicam problemas no circuito de controle ou erro na operação do veículo. Já problemas concentrados nas extremidades próximas aos terminais indicam falha de fabricação
ou defeito na qualidade do cobre. Depois de testarmos todos os componentes individualmente e substituirmos as possíveis peças com problemas, realizaremos a montagem do motor de partida, que nada mais é do que o processo inverso. Terminada a montagem, antes de realizarmos a conexão entre o solenoide e o motor, passamos a regulagem do garfo. A regulagem do garfo é feita através da porca autotravante, aplicando tensão no solenoide e ajustando a distância entre o pinhão e o anel batente. Com uma L13 e um calibre de lâminas, aplicamos tensão no relé auxiliar, empurramos o êmbolo na posição de engrenamento e realizamos o ajuste da distância entre os dentes do pinhão e o anel batente, de 0,3 a 1,7 milímetros. Após o ajuste, verificamos a posição da porca de ajuste para que ela não fique nem muito na extremidade e nem muito ao fundo da rosca do êmbolo de regulagem. É importante que essa ação não dure mais do que 30 segundos, para evitar a queima do solenoide indevidamente. Após a montagem, realizamos um teste elétrico final, avaliando novamente tensão e corrente consumida pelo motor de partida. E avaliando também o ruído. Todos os valores de teste estão no Celite, principalmente para os concessionários que possuem bancadas de teste, onde nós poderemos ainda avaliar as especificações de torque, corrente com carga e rotação do motor. 37MT é isso aí, agora nós vamos passar para o 41MT, que vocês vão ver que é bastante similar. Então nós vamos resumir bastante as informações e mostrar principalmente as diferenças entre um e outro projeto, que nada mais é a evolução desse produto. O motor de partida que acabamos de estudar, o 37MT, desde junho de 2002, foi substituído por esse modelo, que é bastante similar, porém tem algumas melhorias tecnológicas. Esse modelo é o 41MT, e a principal diferença entre o 37 e o 41 está no pinhão, que passou a ser do tipo catraca, melhorando bastante a resistência mecânica do produto. Nós vamos fazer uma desmontagem e depois da desmontagem eu explicarei as principais diferenças entre o modelo antigo e esse modelo. Vamos lá? Muito bem, após a desmontagem, vamos falar das principais características de cada componente. Começando pelo induzido. O induzido tem o mesmo pacote elétrico, porém as estrias são retas, no mesmo sentido do eixo. Também temos diferença no eixo, que tem um diâmetro um pouquinho maior, para adequação ao impulsor, que não entra mais girando no induzido, e sim trabalha de uma forma linear. O impulsor nós já falamos, ele é do tipo catraca, e para analisá-lo, basta pressionarmos o pinhão contra a mola, avaliando a força desta. Outra diferença que nós vamos encontrar em relação ao 37MT é no mancal de acionamento. Devido ao diâmetro do eixo do induzido ser maior, a bucha do mancal de acionamento também é um pouco maior. Do mais, as características do motor 41MT são idênticas ao 37. O mancal traseiro é o mesmo, inclusive com o mesmo código. O porta-escovas é idêntico, com exceção da conexão da bobina de fio fino no 37MT, que aqui deixa de existir. Nós vamos encontrar no 37MT uma bobina de fio fino, porém no 41MT todas as 4 bobinas são de fio grosso,
O solenoide também tem o mesmo princípio de funcionamento, porém as resistências das bobinas de chamada e de retenção são um pouco menor, que a velocidade de resposta do solenoide também é diferente. Por fim, nós vamos montar novamente o conjunto e realizar a regulagem do impulsor. Já que nós não temos mais o batente, nós vamos fazer o ajuste direto dos dentes do pinhão para com a carcaça. Depois da montagem, antes de ligarmos a conexão entre o solenoide e o motor, vamos fazer a regulagem da distância do pinhão para o mancal de acionamento. A regulagem é feita da mesma forma que no 37MT. Utilizaremos uma chave 13 mm, acionamos o solenoide, fazemos com que o pinhão avance e fazemos o ajuste da distância do dente do pinhão para o mancal. Essa distância deve ser de 3,8 a 5,3 milímetros. Após essa regulagem, terminamos a montagem do motor de partida e fazemos um teste elétrico verificando todos os valores encontrados no Celite. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a todos pela audiência e nos colocar à disposição através do nosso 0800 70 33 526 ou através do nosso site www.delcorreme.com.br ou através do meu e-mail, que é o atendimento@delcorreme.com.br. No próximo programa nós voltamos para falar da linha 28MT e dos alternadores 21SI. Muito obrigado e até mais.